palavra nos capacite. Pai, eu te agradeço por esse momento de culto, de celebração. Te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, pela liberdade que nós temos de poder pregá-la. Te agradeço pela preciosidade que é a tua palavra. Abençoa, Senhor, esse momento. Peço que o Senhor me capacite, que eu possa transmiti-la com sabedoria, com unção vindas do teu Espírito Santo, e que cada coração aqui nessa noite esteja preparado, receptivo para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, eu postei, sempre posto no sábado. Eu coloquei só restituição, né? Beleza, nós vamos falar sobre restituição, mas é princípios de restituição, o tema completo. Então eu convido você para abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8. Dos versículos 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 8, de 1 a 6. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei conversava com Eliseu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Essa passagem que nós lemos, ela fala sobre restituição. Restituir o que é? Restituir é trazer de volta algo que foi perdido ou que foi tomado, né? Ou tomado. E poucas vezes eu preguei sobre esse tema. Talvez 1 ou 2 vezes que eu me lembro. Mas a palavra de restituição, ela foi muito pregada por volta do ano 2000, 2002, né? Tinha até canções que fizeram falando sobre restituição. Virou um jargão, um bordão no meio evangélico falar de restituição. E muitos pastores passaram a pregar sobre esse tema, eu me lembro bem na época. E era como se Deus tivesse resolvido de uma hora para outra, né? Fazer restituir tudo que fora perdido para todo mundo. Por quê, amados? É uma palavra agradável, né? Hoje Deus vai me dar uma palavra para restituir algo que me foi tomado, ou que eu perdi no decorrer dos anos. E essa palavra agradava muito, né? Porque todos nós, de uma forma ou de outra, já perdemos algo que sentimos falta. Seja no campo material, seja no campo emocional, financeiro, um trabalho, um relacionamento. Dificilmente alguém vai falar que passou pela vida sem ter perdido algo, né? E muitas vezes essa perda, ela pode acontecer por um descuido nosso, por uma falta de cuidado, de zelo, ou falta de sabedoria numa administração, se for uma questão financeira. Mas muitas vezes essa perda, ela vem de uma forma inesperada, que não foi uma culpa nossa, não foi uma falta de zelo, simplesmente aconteceu uma perda. E aí a gente se sente falta, se sente mal por aquilo que nós perdemos, que deixamos, que era nosso e deixamos de possuir, ou deixamos de ter, né? E então ele foi um tema muito pregado, né? É um tema que foi trabalhado muito emocional, né? E esse não é o nosso propósito nessa noite. Nós vamos falar de restituição, sim, mas eu quero passar os princípios para que a restituição aconteça na sua vida. Não é simplesmente dizer que você vai ser restituído e dar uma palavra profética. Oh, Deus me disse que vai restituir tudo que você perdeu, e glória a Deus e aleluia. E todo mundo sai contente, imaginando alguma coisa que vai ser restituída. Não é isso. Nós precisamos primeiro aprender o princípio, para que a restituição possa acontecer na nossa vida, em alguma área pela qual nós oramos. O primeiro passo para que haja restituição de algo que você perdeu e você deseja de volta, que te é importante, pode ser até a saúde, pode ser um cargo na empresa,
um relacionamento, uma questão financeira, o primeiro passo é você não ter jogado isso fora. É você ter mantido diante de Deus uma expectativa de restauração, de restituição. Então a oração é um primeiro passo para aquilo que talvez você perdeu, que você não deixe de orar por isso. Se é importante para a sua vida, que você ore por essa causa, que você não abandone, que você continue colocando ela diante de Deus. Então, amados, sim, nós vamos falar sobre restituição. Deus é gracioso em restituir. Eu creio que Ele se agrada de fazer, de abençoar a vida dos seus filhos. Mas eu faço uma pergunta, né? Pensa bem, por que Deus restituiria algo que fizesse a pessoa se afastar dele? Primeira coisa que a gente precisa questionar. Por que Deus vai restituir algo que possa me afastar dele? E aqui pesa muito a questão financeira. Porque muitas vezes quando alguém é abençoado financeiramente e tem a disposição de poder viajar, de poder passear, de ter bens materiais, essa pessoa normalmente se afasta de Deus. Ela passa aos poucos a se dedicar mais àquela bênção que ela recebeu do que ao abençoador. Então, esse já é um princípio, que se houver um desejo egoísta, pessoal, de restituição, Deus não está aberto para isso. Então, quando que acontece a restituição? A restituição ela acontece através de alguns princípios que a gente precisa observar. E eu tomei como exemplo essa mulher sunamita, né? Essa mulher que ela tem uma história rápida aqui dentro da história de Eliseu, né? Ela é citada uma ou duas vezes, mas ela é um exemplo de restituição. E quando a gente olha para a vida dessa mulher, nós vamos entender que há todo um princípio de restituição. O porquê que Deus restituiu. E esse texto que nós lemos fala especificamente de uma restituição na área material. A casa, o terreno, a área que ela tinha, um sítio, a área de colheitas, né? Isso tudo foi restituído. Mas essa não foi a primeira vez que Deus havia restituído algo na vida dessa mulher. E é interessante a gente olhar agora, porque o coração de Deus se agradava em restituir algo para a vida dessa mulher. E talvez os irmãos conheçam a história dessa mulher, é muito interessante. Ela está em 2 Reis, e ela começa justamente no capítulo 4, né? No capítulo 4, a partir do versículo 8, começa a história dessa mulher, né? Está falando das grandes obras, dos milagres que Eliseu operou através do poder de Deus na vida dele. E então começa a narrar uma passagem. Certo dia passou Eliseu por Sunem. Sunem era uma cidade na região de Efraim, onde se achava uma mulher rica. Essa mulher era rica, ela tinha bens, né? E a qual ela sempre constrangeu Eliseu a entrar na sua casa para comer. Essa mulher, toda vez ela percebeu que Eliseu passava com uma certa frequência na sua cidade, e ela começou a convidar Eliseu, que era um servo de Deus, um profeta do Senhor, a entrar na sua casa para uma refeição. E então você começa a perceber que há no coração dessa mulher um desprendimento em abençoar aquele homem de Deus. E ela não se contenta somente com isso. Ela conversa com o seu marido, passado um tempo, ela diz: olha, eu vejo que esse homem de Deus sempre passa por aqui, ele tem conhecido a nossa família, por que nós não façamos para ele um cômodo na nossa casa, onde ele possa passar aqui, dormir, ter um lugar? E ela faz, na parte alta da sua casa, um quarto, um cômodo para Eliseu, coloca ali tudo que era necessário. E então Eliseu muitas vezes passou por ali e começou a se hospedar na casa daquela mulher. Olha o coração desprendido. Normalmente a gente relaciona uma pessoa rica com avareza, né? O rico quanto mais tem, mais quer, não divide nada com ninguém, de um modo geral, né? O rico não crente. Mas essa mulher era rica, tinha posses, e ela sentiu no seu coração abertamente o desejo de abençoar a vida de alguém. A restituição, ela acontece para pessoas assim, que têm um coração desprendido. Embora ela fosse rica, ela não estava presa à sua riqueza. Ela sente o desejo de abençoar a vida de alguém, um sentimento altruísta de fazer o bem.
né? Muitas vezes nós desperdiçamos oportunidades de fazer o bem para alguém. O bem que eu falo é uma ajuda realmente, uma oferta, um socorro financeiro, da maneira como você puder. Mas essa mulher teve o desejo de abençoar espontaneamente. Ninguém fez pressão sobre ela. Não foi Eliseu que pediu, simplesmente ela desejou abençoar aquela vida. Isso agrada o coração de Deus. E isso move o coração de Deus a abençoar, a restituir também na vida das pessoas. Amados, isso é muito importante, né? Porque esse sentimento, né, de desligamento, você não está preso às coisas materiais, e se você tem, você ajuda, as oportunidades você não perde, você fica sabendo de alguém que está numa necessidade. Eu louvo a Deus, o presbítero Erivan compartilhou esses dias atrás, de uma família conhecida dele que perdeu tudo na tragédia lá no Rio Grande do Sul. Perdeu a casa, perdeu uma pequena padaria que ele tinha abrido fazia pouco tempo, e ele simplesmente estava morando em abrigos, com a família, esposa, filho, e foi colocado a oportunidade da gente abençoar aquela vida, com um Pix até informando ao amigo do Erivan. E eu sei que vários irmãos abençoaram, né? O Erivan até compartilhou, testemunhou isso, vários irmãos abençoaram. Isso é bom, isso é um sentimento que você se coloca sentindo a dor e a necessidade do outro. Isso agrada o coração de Deus e é uma porta aberta para a restituição. Você fica sabendo de um missionário, nós temos um casal lá na Turquia, sentindo o coração de abençoar de uma maneira especial o Du e a Rose. Coloca uma oferta nesse envelope laranja, vai diretamente para ele. Então, isso são exemplos que eu estou dando, amados, né? Mas há muitas formas de abençoar a vida de alguém. Você pode abençoar de muitas maneiras, né? Não somente financeiramente. Mas o que eu quero ressaltar é esse sentimento que havia no coração dessa mulher. Esse sentimento ele tem que ser natural no coração de um crente, de alguém que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo. O sentimento de você olhar para a necessidade de alguém e você se colocar à disposição para ajudar. Às vezes é levar alguém no médico que não tem condição, às vezes é fazer companhia. Esse é um sentimento que agrada a Deus e que move a mão de Deus para te abençoar também, para te restituir de coisas que você necessita e precisa. Amém? Há um princípio, esse é um dos primeiros princípios, né? Muitas vezes a gente pede uma oração, e eu já passei por essa experiência, a pessoa está desempregada, pede oração, pastor, ora, preciso abrir uma porta de emprego, e a gente ora e Deus abençoa essa vida, e depois essa vida se esquece completamente de agradecer, de ser generosa e fiel nos dízimos. Se recebeu uma bênção, até fez um compromisso, mas depois não cumpre. Como que Deus vai olhar um coração desse, que pediu socorro, que foi ajudado, que foi abençoado, mas que depois não corresponde? Dificilmente alguém vai ser restituído com um coração assim. Então, amados, a diferença que nós precisamos entender é esse coração. E essa mulher, por ela ter abençoado Eliseu, ele também sentiu o desejo de abençoar a vida dela. Você conhece a história, se você ler depois na sua casa o capítulo 4, do 8 em diante, você vai ver que chega um momento que Eliseu chama Geazi. Geazi era um ajudante, um moço. Aliás, Geazi é uma figura bastante estranha, né? Apesar de ele ser ajudante de um profeta, de um homem de Deus, ele era só um religioso. Você vai ver que mais para frente, na passagem de Naamã, ele se apega aos bens de Naamã e ele acaba ficando com a lepra de Naamã. É o mesmo Geazi, né? E aqui então Eliseu, ele quer abençoar aquela mulher. E ele fala para Geazi, chama a mulher aqui, ela vai até o quarto. Você precisa de alguma coisa? Eliseu era muito próximo do rei. Aliás, ele foi conselheiro de alguns reis de Israel durante a sua vida. Ele não era alguém como Elias, que caminhava mais pelos desertos. Ele recebeu uma unção, uma porção dobrada de Elias, mas Eliseu, ele veio de família rica, ele tinha contato com a nobreza, com o rei de Israel, com o pessoal que fazia parte da elite. E ele pergunta para aquela mulher, olha, eu tenho amizade com o rei, com o comandante do exército, se você precisar de alguma coisa. Ela falou, não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. E ela sai e depois Geazi diz para ele, olha, essa mulher, ela não tem filhos.
E o marido já é bem idoso. E Eliseu então fala, vou abençoar essa mulher. Porque filho sempre foi ligado a uma bênção, principalmente na cultura da época, na cultura judaica. Tanto que uma mulher estéril, muitas vezes, era considerada até, olha, Deus não está abençoando, Deus não está dando filhos. Muitas vezes era repudiada pelo marido. E aí ele chama aquela mulher e diz para ela, ó, daqui a um ano, por essas datas mais ou menos, você vai estar com um filho nos braços. E ela, no coração, ela até talvez tenha duvidado. Ela falou, não minta para mim, né? Ela falou, não, você vai estar com um filho nos braços. E então ela é agraciada por Deus com um filho. Ela recebe um filho e ela cria aquela criança. E passam alguns anos, aquela criança está com o pai no campo e começa a passar muito mal. Começa uma dor de cabeça muito forte. E o pai fala, leva esse menino para a mãe. O servo leva ele para a mãe, e o texto diz que essa criança ficou até o meio-dia, debruçada sobre o colo da mãe, e essa criança morreu. E o que aquela mulher fez? Ela pega a criança, ela leva para o quarto que era de Eliseu, ela põe a criança na cama de Eliseu, fecha a porta, pede para o marido, prepara um servo, um jumento, porque eu vou até o homem de Deus. E o marido meio até sem saber, ele fala, mas por que você vai lá hoje? Não é festa, não é nada. Ela nem fica dialogando. Ela pega e ela vai diretamente para onde estava Eliseu. E no caminho ela não conversa com ninguém. Quando ela está chegando perto da casa de Eliseu, a uma certa distância ele olha e ele fala para Geazi, olha, é a sunamita. Ela vem vindo em direção, corre lá para ver se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E quando Geazi chega para a mulher, ele começa a conversar, está tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? Ela diz, está tudo bem, e continua em direção ao homem de Deus. E quando ela chega, ela se prostra aos pés dele e começa a chorar. E aí que eu falo que Geazi era um tanto religioso, ele vai para tentar tirar a mulher, né, sem entender aquele momento espiritual que estava acontecendo. E Eliseu diz, deixa ela ir. Ela está em angústia e Deus não me revelou o motivo. E aí então aquela mulher começa a falar para Eliseu, ela diz, por acaso eu te pedi um filho? E Eliseu entende o que tinha acontecido. Eliseu manda Geazi à frente, vai lá, corre, leva o meu cajado. E Geazi pega um animal, corre à frente, vai em direção à casa da mulher. A mulher fica, ele fala, eu não vou sair daqui enquanto você não for lá. E aí Eliseu acompanha aquela mulher. Geazi já está voltando e diz, olha, eu coloquei o cajado em cima do menino, não aconteceu nada. Eliseu vai, ele entra no quarto dele, naquela casa, ele vê a criança sobre a cama dele, e Eliseu começa a orar e pedir a Deus por aquela vida. E aí tem toda uma cena que o texto narra, ele se deita sobre aquela criança, ele tenta aquecer o corpo da criança com o corpo dele, não adianta, ele sai do quarto, ele anda de um lado para o outro, ele volta e faz a mesma coisa. Eu imagino que Eliseu naquele momento estava também angustiado, pedindo, Deus, por que o Senhor fez isso? O Senhor deu e agora o Senhor tirou o filho dessa mulher, e fui eu que orei, eu sou um intermediário aqui, fui eu que clamei por ela ao Senhor. E de repente ele volta novamente e aquela criança recebe de novo o fôlego de vida. O texto diz, a criança espirrou 7 vezes e voltou à vida, e ele devolveu a filho para a mãe. Que restituição tremenda foi essa? Deus restituiu a vida. Então, amados, vejam só as áreas em que Deus pode atuar, em todas. Nós nunca podemos duvidar, porque Deus pode restituir em qualquer área da nossa vida, dentro de um plano, de um propósito dEle. E aquela mulher glorificou a Deus pela vida do filho. E aí passa-se um tempo, né? Deus se agradava muito de restituir as coisas para essa mulher. Chega um momento em que Eliseu fala para ela, olha, Deus me revelou que vai vir uma grande seca. É esse texto que nós lemos do capítulo 8. E vai vir uma seca e fome, e não vai ter colheita. Eu aconselho você a deixar aí a sua propriedade, a sua família, e vai para outro lugar. Procura um lugar onde você vai poder se sustentar. E ela sai do território de Sunem, ela vai para a terra dos filisteus, um povo vizinho que era inimigo de Israel.
E aí ela fica por um tempo, 7 anos se passaram, até que ela entendeu provavelmente que Deus havia novamente abençoado aquela região. Só que quando ela volta, a sua propriedade havia sido tomada por outras pessoas. A sua casa, o seu sítio, provavelmente seu marido já tinha falecido, porque ela volta só com um menino, que já era um moço. E já estava no plano de Deus restituir também os bens materiais para aquela mulher. E ela chega diante do rei e Geazi fala: olha, esse aqui é a mulher, esse aqui é o filho dela que foi restaurado. E o rei começa a conversar e ele dá uma ordem para um oficial para que tudo que era dela fosse devolvido. A casa, o sítio, o terreno dela e até as últimas colheitas, o que tinha sido conseguido de lucro naquele ano que havia voltado a chuva, voltado o tempo bom, ia ser devolvido para aquela mulher e para o seu filho. E então ela é restituída disso. Esse é o texto que nós lemos, né? Então, amados, quando a gente vê essa história, né, a história linda da vida dessa mulher e o agir de Deus, a gente vê aí os princípios que Deus opera para que uma restituição aconteça. Aquilo que Deus coloca em favor de quem também tem um coração desprendido. São esses princípios que eu quero ressaltar para que, se você, caso você tenha algo para pedir para Deus para ser restituído, às vezes é algo muito profundo, né? Senhor, eu preciso que restitua a paz dentro da minha casa, no meu casamento está indo mal, restitui o nosso relacionamento, restitui a vida de um filho que está afastado, desviado, restitui, Senhor, algo no nível espiritual, né? Quando Deus restituiu a vida para aquele menino, Ele restituiu algo no nível espiritual. Mas pode também ser algo no nível natural. Quando Ele restitui para aquela mulher os seus bens, Ele estava restituindo algo no nível natural. E talvez você esteja necessitando de algo no nível natural. A restauração financeira, a restauração de um trabalho, de uma empresa, não sei, cada um tem a sua necessidade. A restituição pode vir numa área de relacionamento. Deus, como eu sinto falta de restaurar a amizade que eu tinha com tal pessoa, com alguém da família, restaurar a comunhão. Como é importante tudo isso diante de Deus, amados. E então a gente vê alguns princípios. O primeiro, né? Você não desistir da sua restituição e você orar e colocar diante de Deus. Você não abandonar o propósito. O segundo, você ter um coração desprendido como o daquela mulher. Coração que se dedica ao próximo, um coração que vê a necessidade dos outros. Isso é fundamental para que haja uma restituição. E também que você sempre corra para Deus na hora de uma necessidade. Não tente resolver com as suas próprias mãos, né? Busque direcionamento de Deus. Ela buscou o conselho do Eliseu, que era um homem de Deus. Busque direcionamento de Deus, se necessário, conselho de pessoas comprometidas com Deus. A palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então tudo isso faz parte de um processo de restituição, mas há um outro fator importante, a obediência. A obediência à palavra de Deus. Aquela mulher não tinha Bíblia, na época dela não tinha essa palavra revelada, completa como nós temos. Mas ela foi buscar um conselho e ela recebeu uma palavra e ela cumpriu, obedeceu a palavra. Ela fez como Eliseu havia dito. Então, amados, a obediência à palavra de Deus. Nós conhecemos, nós temos a palavra, temos o privilégio de conhecer os princípios de Deus. A restituição vem para quem obedece, para quem observa os princípios de Deus, para quem conhece e pratica os princípios da palavra de Deus. Não vai acontecer para quem olha e conhece um princípio, mas você deixa ele de lado. Há vários princípios na palavra de Deus que devem reger a nossa vida, em todas as áreas, e se eu conheço, eu devo praticá-los. Mas quando eu deixo de lado, eu estou desprezando o conselho, desprezando a palavra de Deus. Então, como que Deus vai me restituir em algo, se eu observo apenas a parte que me agrada da sua palavra? Se as ordens, as exigências, eu não observo.
uma vida devocional, uma vida de leitura, de reflexão da palavra, uma vida de santificação, uma vida de comprometimento com Deus em todas as áreas, inclusive na área que envolve a sua obra. Tudo isso está ligado para que a gente possa ter restituição. Então não é para todo mundo. Muita gente saiu frustrada naquela época que se pregava restituição à torto e à direito. Mas entende o processo que tem? Como é que Deus restitui algo? Não é por acaso, não é de qualquer jeito. E aí então a gente vai para uma última passagem, que é a passagem de Joel. O livro de Joel, ele fala sobre restituição, inclusive um versículo extremamente conhecido, né? Mas eu quero que você abra comigo em Joel, capítulo 1, primeiro versículo 13 ao 14. Olha o que diz o versículo 13 e 14 de Joel, capítulo 1. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde. Ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia a noiva da sua recâmara, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão dizer entre o povo, onde está o teu Deus? Qual que era o contexto aqui de Joel? A restituição aqui, amados, era em relação à nação toda. A nação estava passando por uma situação de miséria terrível. Se você ler o começo do livro de Joel, você vai ver que Deus havia mandado uma praga de gafanhotos em 4 estações, uma atrás da outra, para destruir toda a lavoura e tudo que tivesse vida vegetal, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, porque a nação toda, inclusive os sacerdotes, os levitas, estavam em processo de idolatria. Esqueceram-se de Deus. Relacionamento religioso, sem fundamento. Eles iam para o templo, iam oferecer os sacrifícios, mas de uma maneira que não agradava o coração de Deus. Então Deus faz de tal forma que até aquilo que era levado para o sacrifício não tinha mais. Acabou o culto, acabou tudo. Eles entram numa grande situação de tragédia. Aliás, esse texto ele tem dupla referência, porque ele fala também de algo que vai acontecer futuramente com a nação de Israel. E ali então, naquele momento, o povo que se vê numa terrível situação de miséria, ele chama a atenção de toda a liderança primeiramente. Joel vai e profetiza diante dos sacerdotes, dos levitas, e ele diz, olha, vocês têm que se converterem ao Senhor. Vocês precisam se arrepender de terem se afastado de Deus. Vocês precisam se arrepender de estarem levando uma vida religiosa, sem intimidade, sem comunhão verdadeira com Deus. Deus não se agrada disso. Por isso veio tudo isso sobre a nação.
Por isso veio a fome, veio a praga de gafanhotos e destruiu tudo. E aí tem um texto que fala, olha, nem as árvores sobraram. Eles comeram até a casca das árvores, não havia fruto nenhum. E o povo então cai em si. E eles se arrependem diante de Deus. Colocar vestes, panos de saco, era vestes de humilhação. Tirou a vestimenta bonita, a roupa de festa, colocaram vestes de humilhação. Se humilham diante de Deus. Os sacerdotes, eles dizem, olha, promulga um jejum para toda essa nação, se vocês querem serem restituídos. Se querem que Deus traga de volta o que foi perdido. E aqui fala, amados, de uma restituição no nível espiritual. De uma restituição que eu vejo que a igreja hoje tem precisado. Que é a restituição de uma plena comunhão com Deus. A restituição de viver numa plenitude do Espírito Santo. Crentes cheios do Espírito Santo. Não pela metade nem vazios. Uma restituição que talvez a gente não pensa muito nela, mas que a gente precisa pensar, Senhor, aonde foi que eu perdi a intimidade, aonde foi que eu perdi a comunhão contigo, aonde foi que eu perdi a unção, a alegria de te servir, de colocar-me à tua presença, a alegria de te adorar, onde foi que eu perdi? A gente falou um pouco sobre voltar ao primeiro amor no culto passado. Essa restituição, amados, ela é a mais importante que pode acontecer na nossa vida. Mais do que os bens materiais. Mais do que a comunhão ou algo dentro da nossa área de relacionamento. É a restituição de uma comunhão íntima e plena com Deus. É o que a palavra de Deus diz na nova aliança, de viver cheios do Espírito Santo. Eu tenho orado já há 1 ano e meio, juntamente com um pastor amigo, e Deus tem colocado no nosso coração de fazermos uma conferência a respeito da obra e da ação do Espírito Santo na igreja. E está amadurecendo essa ideia. Já conversei com alguns membros do nosso conselho presbiteral e talvez a gente programe isso. Nós estamos orando para fazer com todo zelo, para que não seja algo que passe um final de semana e se esquece, mas algo que toque profundamente o coração da igreja. Aliás, o nosso propósito é começar numa sexta-feira à noite com um turno de oração, de vigília, um sábado de estudos em grupos na parte da tarde, um culto à noite, encerrar num domingo de manhã, fazer algo voltado para que a igreja seja restituída em entender o que é andar na presença cheia do Espírito Santo, na presença de Deus. Para que as coisas voltem a acontecer na nossa vida, para que Deus traga revelações genuínas, para que Deus traga direcionamento na vida da igreja, na vida pessoal, nos ministérios. E quando isso acontece, a restituição flui para todas as áreas da nossa vida. A restituição vem no casamento, vem no relacionamento, vem na vida dos filhos, vem na área financeira, vem em todas as áreas. Porque você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dá para ligar então agora a história da antiga aliança, a restituição da vida daquela mulher sunamita, com o que Deus trabalhou aqui na nação de Israel e com o que nós precisamos chegar, se a gente quer ter novamente uma igreja avivada, uma igreja cheia de vida, ganhando almas, desperta, reuniões de oração que encham a igreja, todo mundo com vontade, com desejo de orar. Nós temos um grupo fiel, 15, 20 pessoas aqui de quarta-feira, não chega talvez a 10% da igreja. Mas quantos que poderiam ter esse despertamento? Não, eu estou com um problema, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Eu tenho que ir, eu tenho que me esforçar, eu tenho que andar a segunda milha, eu tenho que sair da comodidade da minha casa, do sofá confortável na frente da televisão. Eu preciso ir clamar a Deus por algo, por uma restituição que eu quero e eu deixei de lado por falta de dedicação, de esforço meu. Eu estou perdendo coisas que Deus quer restituir na minha vida. E não vem a restituição porque eu relaxei no meu relacionamento com Ele. É isso que Deus está falando para nós essa noite. Se você quer de volta, pague o preço. E o preço é comunhão com Deus, é oração, é clamar. E se necessário, consagração, jejum diante de Deus.
Há situações que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e jejuar para que a nossa carne seja mortificada e pedir a Deus restauração na nossa vida. Eu creio que Deus vai despertar muitos irmãos e irmãs nesse tempo que nós estamos vivendo, para entrarem num processo de consagração, de jejuar e buscar. Você não precisa falar para ninguém que você está jejuando, nem deve. Ninguém precisa saber, você e Deus. Mas quando você precisa de algo importante, pague o preço de consagração, pague o preço de oração, e você vai ver o poder de Deus agindo de maneira sobrenatural, como a gente já viu e experimentou desde a época da nossa conversão, e faz tempo que a gente não experimenta mais. Porque tem faltado, amados, nos colocarmos diante de Deus, em humilhação, em arrependimento, em propósito. Mas o que é que tem acontecido? A gente joga tempo da nossa vida fora, desperdiça tempo, principalmente nas redes sociais. E aquilo que nós precisamos tanto vai ficando. Se Deus quiser, Deus quer. Ele quer, mas você tem que entrar no sistema dele, para que você seja restituído ou restituída, para que a bênção venha e chegue na tua vida com poder, como chegou na vida daquela mulher. E como a palavra de Deus se completa aqui no texto de Joel, capítulo 2, versículo 18 e 19. Depois que eles fizeram tudo aquilo, se humilharam, se colocaram diante de Deus, jejum, oração, consagração, arrependimento dos pecados, de terem desprezado a Deus, de terem desperdiçado tempo com coisas do mundo, de terem vivido de uma maneira mundana, eles se arrependeram. Deus olhou e o texto diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus disse que iria restaurar a nação de Israel, e restaurou naquela geração, porque eles se voltaram novamente para Deus. Agora, o que isso tem a ver conosco nesse sentido? Principalmente essas 3 áreas que Deus falou que Ele ia restaurar para a nação: cereal, vinho e óleo. São 3 áreas representadas por esses 3 símbolos. Embora foi literal para a nação de Israel, mas o que o cereal representa? Bens materiais, alimento, sustento, provisão. Então Deus estava dizendo: eu vou restituir a provisão. O cereal representava o alimento que ia suprir a necessidade do povo, da fome. Então o cereal representa para nós a restituição em áreas materiais. E ele diz: mas eu não vou restituir só o material, eu vou restituir o vinho. E o que representa o vinho no contexto cultural aqui de Israel? O que representou o vinho nas bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho? Alegria, restituição emocional, nas emoções, nos sentimentos, nas áreas da nossa alma. Restituição aonde você foi ferido na alma, onde você foi machucado, que roubou a tua alegria, roubou a tua paz. E o óleo? O óleo é a principal delas, amados. O óleo é restituir a unção da nossa vida. O óleo é restituir a comunhão com Deus. O óleo representa o derramar do Espírito Santo. Deus deseja restituir, Ele está pronto para restituir. Mas nós não estamos prontos para receber a restituição. Porque nós estamos acomodados, porque nós não vamos atrás da restituição, porque a gente está cuidando de muitas coisas e não dá tempo de parar para orar, porque a gente chega cansado do trabalho e não dá para tirar um dia no meio da semana para vir orar, e até às vezes para vir no culto a gente vem cansado, sem vontade. E como que vai restituir dessa forma? Num relacionamento desse com Deus? Como que a sua esposa ou seu marido se sentiria se você tivesse um relacionamento assim dentro do seu casamento?
um relacionamento pela metade. Então, amados, o que Deus quer restituir hoje, primeiramente, é essa área da nossa vida, para que as outras restituições venham sobre a nossa vida. Eu desejo muito que essa palavra pese no nosso coração, como pesou no meu, e que nós possamos ter atitudes práticas, verdadeiras, para que a gente seja restituindo. Eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou me empenhar diante de Deus para algo que eu preciso muito que Ele restitua. Você deve fazer o mesmo. Você sabe o que você quer que seja restituído. E às vezes é algo muito importante, num nível espiritual, num nível que afeta a sua estrutura de vida. Então, rasga as vestes, jejum, consagração diante de Deus, para que venha a restituição, para que manifeste o poder. E eu creio que o Senhor vai trazer o cereal, o vinho e o óleo. Amém? Eu quero